Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos convido a abrir a palavra do Senhor em Lamentações 3, versículo 21. Amém? Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor o que se atém a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Agradeço mais uma vez a grande oportunidade e honra que o Senhor e os pastores me concedem de estar aqui. Como o próprio nome do livro diz, livro de Lamentações. O livro onde Jeremias declarou seu sofrimento por seu povo, que insistiu em errar mesmo diante de inúmeras advertências. Ele, em todo o tempo, obedeceu ao Senhor e ia e falava para o povo se afastar do pecado, mas o povo não o fez. Mas era ali o povo dele e ele tinha amor, e por isso ele sofreu intensamente junto com eles. E viu grande destruição naquele lugar, viu a Babilônia se formar. E o livro de Lamentações nada mais é do que a consequência do pecado. Foi a mão de Deus sendo colocada em cima da desobediência. Porque antes do Senhor Jesus era assim. Deus quis assim e era assim. Ponto. Só que o Senhor Jesus veio. E o Senhor Jesus, ele se dispôs a morrer por nós. Como nós sempre fazemos questão de falar, o Senhor Jesus, ele não foi um coitado que foi para a cruz, ele não foi colocado lá, ele quis estar lá. O Senhor Jesus, ele foi até a cruz, ele sabia do sofrimento, da dor, do terror que seria. Mas ele fez isso por mim e fez isso por você. Ele fez isso porque em todo o tempo ele nos amou e porque aquela misericórdia, ela deveria existir. A cruz é a misericórdia, a redenção, é aquilo que nos ligou, que nos libertou de sofrer isso daqui. Porque imagina você, imagina eu, ter consequências desse nível nos nossos pecados. Se a cada pecado que cometêssemos, se juntando todos os pecados, viesse uma consequência deste nível sobre as nossas vidas. Naquela época virava estátua de sal. O povo aqui virou escravo por conta de desobediência. Mas o Senhor Jesus, ele veio e nos trouxe misericórdia. Nenhum animal mais precisa ser morto por causa de pecadinho ou de pecadão, porque ele nos libertou de tudo isso. E ele pede apenas uma coisa, que é a fidelidade. Pede que a gente tenha fé. Pede para que a gente o obedeça. E mesmo assim, às vezes a gente ainda falha. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Essa carne aqui, não tem como ninguém ser um super-homem, um super-santo na Terra. Sempre vai ter uma falha, porque senão nós não estaríamos mais aqui. Mas tem coisas que nós podemos continuar assistindo e tem coisas que dá para se afastar, se apartar. E vem advertências de todos os lados, do altar, de um irmão, de um amigo. São pequenos alertas que falam, tem alguma coisa errada aí. E a gente tem que começar a prestar atenção, porque às vezes o Senhor Jesus usa diversos instrumentos para mostrar que a gente tem que ficar alerta. Porque o cotidiano, os dias vão passando, e é aquilo que eu sempre digo.
as coisas não podem se tornar naturais. Nós temos uma vida, nós temos uma fé de sobrenatural. Logo, a gente não pode viver as coisas naturalmente. Uma outra tradução de Lamentações 3, lá no versículo 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A insatisfação, a espera por resultado das orações, a espera por um ente querido estar aqui, a espera de um milagre, a espera de uma cura, pode acabar trazendo à nossa carne insatisfação. Trazer a carne, aquela está demorando demais. Nossa, nunca vai acontecer isso. Ai, será que é isso mesmo? São anos e anos e anos e anos que se passam e as coisas não acontecem. E parece que nunca vai acontecer. E aí começa a vir aquele soprar e a gente dá ouvido, o ouvido abre e entra em insatisfação. E aí começa a questionar, e aí começa a pensar demais, e aí, se afastou do Senhor. E aí mora o grande perigo, e aí mora a tão famosa brecha. A brecha que Satanás entra, a brecha que Satanás pode fazer uma festa na sua vida. Festa dele, né? Não é uma coisa muito boa. E quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança, a fé, elas andam assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Coisas que nós acreditamos que podem acontecer, e está ali com a esperança. É aquela esperança, não, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou acertar, amanhã vai acontecer isso, amanhã o fulano vai se converter, amanhã eu vou ser curado. E a gente vai insistindo nisso. E isso vai alimentando. E isso gera busca, e a busca gera fé. E a fé vai gerando mais Jesus, e a fé vai gerando mais libertação, e aí aquela brecha vai se fechando, até que não exista mais. Então, quando estiver muito difícil, muito dolorido, lembre-se que Ele está vendo tudo. Ele não vira o rosto para nada. Como a pastora acabou de dizer aqui, os olhos dele estão sobre os bons e os maus. Então, Ele sabe de todas as coisas. Sabe do teu coração, sabe do meu coração, sabe o que tem lá no fundo, sabe o que está bagunçado, sabe o que está certo, sabe da sua insistência em melhorar. Ele sabe de todas as coisas. E por isso que a gente tem que louvar o nome dele e agradecer, porque ele sabe exatamente quem nós somos. Existem diversas capas, diversas fantasias, existem diversos personagens, mas Ele é o único que sabe exatamente quem você é. Você pode viver a vida toda com a mãe, com o pai, com o marido, e você não vai saber quem são. São seres humanos, são imprevisíveis. E a gente não está lá dentro para saber, mas Ele sabe. Então eu lendo a palavra, pensando em esperança, pensando em testemunhos, eu comecei a sorrir de gratidão sozinha, porque eu fui lembrando de vários pequenos acontecimentos. Sobre a espera, é inevitável lembrar que o pastor Fernando esperou 14 anos para que a esposa dele estivesse aqui conosco. Foram 14 anos de oração, 14 anos abaixando a cabeça, 14 anos aguentando lá, só orando, deixando nas mãos do Senhor Jesus. E ali a Marcinha está, louvando o Senhor, crescendo na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Não são todos que conheceram aqui, mas um testemunho que fez muita diferença na minha vida foi de uma irmã que, durante a gestação, o coração dela foi dado... Acabou aqui.
o coração dela funcionava uma pequena porcentagem, que eu não lembro em exato quanto era, mas isso não importa. Importa que o marido dela imprimiu diversos folhetos com a foto dela, contando a história da missionária Edna, contando o que estava acontecendo com ela, e pediu para que as igrejas que ele passou, todos os irmãos que estavam na vida dele, fizessem oração às 3 da manhã, para que ela fosse curada. E ele já tinha passado por diversas igrejas, e só o ato dele de imprimir diversos folhetos, sabe? Imprimir um monte daqueles pequenos anúncios, pedindo oração por ela, e sair. Irmãos, eu não tenho menção de quantas igrejas foram, se foi mais de 30. O Léo conhecia muita gente. E ele foi entregar, e ele entregava de mão em mão. Ele participava dos cultos, e no fim do culto ele estava lá entregando os folhetos para pedir a todos os irmãos que clamassem a misericórdia de Deus sobre a vida da esposa dele. E ali fomos, e eu chorava e ficava, nossa, mas eu nunca tinha participado de algo desse porte. Mas, obviamente, que Jesus não falhou. Ele não falhou, ele salvou, ele curou aquele coração. Ele foi até Edinaldo, ele ouviu todas as orações às 3 da manhã, ele ouviu diversas pessoas em todos os cantos, em todos os bairros, em todos a Zona Norte, Oeste, Leste, clamando sobre o nome dela. E ele foi lá e a curou. Ele curou ela, e ela teve mais. O coração dela, o médico disse que estava funcionando como de um bebê. Porque ele deu mais do que a capacidade que nós já temos. O Senhor Jesus fez além. E todo mundo ficou lá sem saber o que tinha acontecido. E aí me lembrei quando meu pai foi ver a documentação da Coab, do apartamento dele. E ainda faltavam algumas coisas, mas o moço olhou para ele e falou, não, mas o seu apartamento está quitado. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso vai gerando esperança. E ele chegou e, está quitado, ok? Como assim? Então, foi um presente do Senhor para ele. Está aqui. Honrou o esforço do servo dele, honrou a postura, conhece o coração. O dia que a Marcinha passou mal, recentemente, nós não sabemos se ela estava tendo um AVC, passou mal, muito mal, de ficar se entortando. Deu aquele alvoroço na hora, deu medo, mas o que eles fizeram quando entraram no carro? Clamaram a misericórdia, e a misericórdia veio. Clamaram a misericórdia, e ela está ali, 0 bala. O Senhor, ele não faz nada incompleto, e nada assim, só um pouquinho. Quando ele faz por completo. E me lembrei de um dia que eu estava trabalhando, para variar, e fui fazer compras para o brechó, e me atrasei muito para o culto. E já estava quase na hora de acabar, mas aí o Marcelo, vamos para casa. Eu falei, não, melhor a gente ir, pelo menos pega o final, não tem problema. E aí eu sentei aqui nos últimos 5 minutos de culto, e ouvi pela primeira vez o testemunho da Roseli, falando da senhora que profetizou, que falou do esposo dela. Não, uma senhora cega que só via com os olhos espirituais, que entregou essa profecia, essa bênção na mão dela. E isso para mim bastou. E eu fui cheia do Espírito Santo ali atrás, eu estava ali onde a Sarinha estava. E aí eu fiquei rindo e chorando e falando, nossa, por pouco eu não perco, porque eu ia pegar o ônibus para ir para minha casa, mas ele não deixou eu vir para cá. Ele considerou o meu esforço. E são pequenas coisas, irmãos, pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente não pode
deixar cair no esquecimento, a gente não pode achar normal, porque nós vivemos o sobrenatural. É o sobrenatural de Deus que move nossas vidas, que nos impulsiona, que nos dá força todos os dias. E mesmo quando está dolorido demais, Ele está ali conosco, todo o tempo. Ele não se esquece de nós. Isso tem que gerar aqui dentro a paz, tem que gerar aqui dentro o conforto, o consolo. O que nós temos nas nossas mãos, o que nós temos nas nossas vidas, é muito, muito, muito precioso. E me lembrei também da mãe da Rosângela, que estava no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, e houve ali um acidente que chegou a matar, se eu não me engano, que machucou um monte de gente, mas a mãe dela tinha saído ali naquele segundo. A mão do Senhor, ela se estende para os seus. O seu posicionamento aqui faz a tua geração ser abençoada. Eu estava conversando com a minha amiga Fernanda, e ela, toda feliz, falando das bênçãos que tem acontecido na vida dela. E eu falei, glória a Jesus, né, que tem o papai. Posicionamento do pai e da mãe, que entregam a vida dela em todo o tempo diante do altar. E Jesus vai lá e cuida. Porque é teu, é dos teus, então Ele cuida. Preciosidade. Me lembrei do testemunho da irmã Janice, que ligaram o gás e tentaram fazer mal para alguém da família dela, mas que logo viram e aquilo não aconteceu, porque o Senhor Jesus foi lá e guardou os teus. Lembrei da pastora Sônia. O Senhor Jesus me fez lembrar que a pastora Sônia foi grande guerreira, toda a batalha dela. E lá nos últimos segundos, ela teve a recompensa da fidelidade. E ela teve uma visão ali de uma escada maravilhosa que levava para o céu. E ninguém pode fazer isso. Ninguém pode projetar. Ninguém tem poder para fazer, para mostrar, para contar historinha. Só o próprio rei que mostrou ali o caminho dela, sabe? Isso é tão precioso. E ela subiu, e ela foi, e ela está lá com ele. Ela venceu, irmãos. Isso que importa. O cuidado do Senhor Jesus é tão grande, é tão santo, porque Ele não cuidou só da vida dela. Ele fez questão de deixar esse testemunho para que ele fosse contado, para a gente lembrar da fidelidade dEle. De que Ele tem o controle de todas as coisas, para a gente lembrar que Ele está ali em todo o tempo. Que nada, nada foge. O Senhor Jesus, Ele é formidável, Ele é santo. E não é à toa que os anjos se prostram em todo o tempo diante dEle. Não é à toa. Há uma necessidade de se prostrar quando Ele chega, porque Ele é. Porque Ele é santo. Uma santidade que nós não conseguimos mensurar. É a santidade dEle que faz aquela grandeza. E é impossível de não se prostrar. O que eu sempre repito de quando eu me converti, que o Senhor Jesus, logo eu, que não tinha nada, ninguém, não tinha um norte na vida, não acreditava nele. Ele fez questão de me visitar ali, para honrar. Obrigada. Ele fez questão de me visitar ali, para honrar a oração de uma serva dele que pediu, visita ela nessa noite. E ele me visitou. E ele não só me visitou para que eu pudesse sentir, mas que eu pudesse ver o manto dele passando ali.
Eu vi. E todos os dias, quando eu lembro disso, eu vejo exatamente a mesma cena, para que seja firme que não é uma lembrança de um sonho ou uma lembrança de algo que aconteceu. Foi sobrenatural. E isso é fidelidade com os seus. Honrar a oração da serva lá, deixar esse testemunho para mim. Nas pequenas e nas grandes. Da mesma forma de que faltar R$50 para completar o pagamento da faculdade, e eu achar dentro de um lugar nada a ver na minha casa, R$50 ali dobradinho, que não sei como foi parar. Mas ele fez. É cuidado em todo o tempo. E eu tenho certeza, sempre, que se você parar 2 minutos para refletir, você vai lembrar de diversas coisas que ele já fez. Porque ele não dorme, ele trabalha em todo o tempo. E mesmo quando você está aí, meio pescando, ele está lá, firme, trabalhando por você, zelando. Então não se esqueça daquilo que já aconteceu, para que teu coração entre numa tormenta de que está ruim demais e que não vai progredir, que isso e que aquilo, Não tem nenhum diante do Senhor, porque tem o tempo dele na frente das coisas. Porque ele é a própria sabedoria, e falta tão pouco para a gente ir embora daqui. Eu sempre peço, eu falo, Deus, abre logo esse céu. Sabe, eu não quero, não tenho mais para onde prosseguir aqui nessa terra, sabe? A gente vai vendo as coisas acontecendo, vendo as notícias, as posturas, as pessoas, a gente está cansado. Eu estou cansada de olhar os ímpios, irmãos. Às vezes eu falo, Deus, eu não posso, eu tenho que amá-los, mas às vezes eu me canso. Eu olho e eu falo, meu Deus, não é possível. É cansativo. Porque a gente entra para perto do Senhor e começa a olhar tudo. E vê uma grande bagunça. Então, que a gente tenha essa postura de ter esperança que logo Ele vai voltar. A esperança de que o céu vai abrir, que nós vamos subir. Só que para subir é necessário que haja uma postura. Uma postura de servo, uma postura de santidade, uma postura de busca, de renúncia. E dói. Só que vai valer a pena. Aquele louvor que sempre diz, vai valer a pena. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. E a gente vai poder abraçá-lo. Abraçá-lo e dizer que valeu a pena para sempre. Então, não deixe a esperança morrer, porque é a mesma coisa de que matar Jesus dentro de você. E eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor Jesus.